Todo dia tem um escândalo novo nesse desgoverno, só que agora passou de todos os limites. Um personagem lá nos Estados Unidos da América, o tal do Jeffrey Epstein, né, envolvido em escândalos nebulosos aí, os mais nefastos que vocês possam imaginar. A Globo tentou ficar jogando, né, o Trump no olho do furacão disso, para poder tentar, né, colocar o Trump como malvadão. Pois bem, ontem saiu a informação que o Lula conversou com esse personagem acusado de das coisas mais bárbaras. O cara foi preso, acabou morrendo na cadeia e tal. E quando o Lula também estava preso, direto da cela da Polícia Federal, ele recebeu uma visita de um filósofo, que eles dizem aí e tal, ligou para esse cidadão dos Estados Unidos, o cara bilionário e tal, e a coisa só piora pro lado de Lula. A situação não poderia estar pior. Esse escândalo aí sendo vazado através dos e-mails que foram aí relatados, pau tá atorando pro Lula. Já não chega essa cópia do fracasso aí, ainda aparece mais essa justamente nesse momento. Nós vamos mostrar tudo aqui. O Glenn Greenwald acabou expondo tudo lá nos Estados Unidos. Olha, o Lula está numa situação desesperadora. Vai precisar de muita passada de pano, vai precisar da Globo, depois da Nora, tem filho. Gente, é um poço de escândalo. Escândalos graves esse desgoverno. Solta o dedinho no like, maceta o dedinho no like, nós vamos informar tudo aqui amanhã com muita notícia e informação. Quero mostrar aqui para vocês o Slim Ferv, tá? Me ajudou a perder 18 quilos. 18, eu acho que eu perdi até mais. Eu vou na farmácia amanhã de manhã, eu gosto de pesar de manhã, né? Então eu peso sempre o horário. Já faz mais ou menos, acho que uns 25 dias que eu não peso. Perdi 18 quilos da última vez que eu pesei. O Slim serve, meus amigos, pra gente poder queimar a gordura. Queimar a gordura. Então, às vezes, a gente tá com um problema de sobrepeso, fazer regime sozinho, por conta, é muito difícil. Tem sempre aquele efeito sanfona. A gente emagrece um pouquinho, depois engorda tudo de novo. Com o Slim, não. É super simples, ó. Tem o frasquinho aqui, né, o sachêzinho. Vem vários aqui nessa caixinha aqui para você fazer o tratamento. Colocou na água, olha só. Vou mostrar aqui para todos. Às vezes o pessoal pergunta, mostra como que faz, Fabiano. Aqui, ó. Colocou aqui, é um pozinho, como se fosse, né, como fala? Aquele zeno, né, mas... Só para vocês terem uma ideia, efervescente, por isso que eu tô falando. Você mexeu aqui e tal, tem um gostinho de suco de laranja, é uma delícia, ó. Muito bom mesmo. E queima gordura pra dedéu. Eu fui prova disso. Por isso que eu tô usando aqui e eu coloquei à disposição no canal. Deixei para fazer aqui, para mostrar para vocês. Ó, é uma delícia, muito refrescante. Parece um suco de laranja, sabe? Aquele suco Tang, mais gostoso até, e ajuda mesmo, Porque às vezes a gente faz aquela refeição gordurosa, né? E a gente acaba engordando um pouquinho, principalmente no final de semana, né, meus amigos? Então ajuda muito, ó. Slim Ferv me ajudou a perder 18 quilos, vai ajudar vocês também com toda certeza, tá? O link tá aqui logo abaixo para quem quiser ter a oportunidade de emagrecer com saúde. Nada dessas injeção de enfiar aqui, enfia ali, coisa louca, né? Trazendo risco à saúde, realmente não vale a pena. Slim Ferv, grande produto aí para emagrecer. O que aconteceu? Esse personagem aqui, né, é o Jeffrey Epstein, né? Acusado das coisas mais bizarras que vocês possam imaginar. Tráfico sexual. E o e-mail que foi vazado indica o contato dele com Lula. O documento foi divulgado no Congresso dos Estados Unidos, menciona a ligação de Lula com Jeffrey Epstein. Agora a coisa fica mais sinistra ainda. Um dos e-mails do financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais e morto em 2019, menciona uma ligação telefônica entre ele e Lula. A comunicação, segundo o documento em circulação nas redes sociais e na imprensa, teria sido intermediada pelo linguista e esquerdista norte-americano Noam Chomsky. Esse cara esteve aqui no Brasil, veio aqui para visitar o Lula na cadeia, enquanto o Lula estava preso.
veio estar aqui, né? O conteúdo integra uma parte do arquivo sob identificação 027406. A peça está em um conjunto de mais de 20.000 páginas de mensagens e registros com relação ao caso Epstein. Os dados se tornaram públicos esta semana por um comitê da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Vai saber também se eles não vazaram de propósito, justamente agora, para poder colocar o Lula nessa berlinda aí, né? Tá aqui, ó, olha o nome dele aqui, ó, Chomsky liga para Lula, né? Na mensagem escrita em inglês, o magnata afirma que Chomsky me ligou com Lula, no caso o Epstein fala ali nos e-mails, da prisão. Agora um fato, né, curioso, eu não sabia que podia fazer ligação quando a pessoa estava presa. Mas tudo isso podia, né? Com o Lula podia tudo. O Bolsonaro, na casa dele, não pode nem acessar a rede social. Não pode postar nada em rede social. O Lula podia. O Bolsonaro não pode. Bolsonaro é incomunicável, a gente sabe muito bem o porquê. Porque agora, principalmente no desespero que eles estão, tentando abafar de todas as formas esses escândalos, essas barbaridades que estão ocorrendo, se o Quaest está colocando o Bolsonaro em empate técnico com o Lula, imagina o desespero deles, porque outras pesquisas o Bolsonaro já superou faz tempo, mas pelo Quaest, o empate técnico já existe. Se o Quaest, e a gente se acostuma a falar em Quaest, meus amigos, sendo que investigações já deveriam ter ocorrido faz tempo. Quantos anos esses caras estão manipulando aqui a sociedade? E nem eles estão conseguindo esconder. A Secretaria de Comunicação Social de Lula afirmou em nota que a citada ligação telefônica nunca aconteceu. É óbvio que eles vão negar, né? A assessoria não respondeu se Lula conhece Epstein ou se já houve encontro entre ambos. Parlamentares da esquerda, lá nos Estados Unidos, obtiveram os documentos que investigam as conexões de Epstein com figuras públicas de diferentes países. O bilionário mantinha uma extensa rede de contatos com políticos, acadêmicos e empresários, inclusive depois da sua primeira condenação por exploração de menores, lá em 2008, quando Lula ainda era presidente. A liberação dos arquivos ocorreu depois que a Comissão de Supervisão da Câmara intimou o espólio de Epstein a entregar correspondência e registros financeiros. Os documentos incluem trocas de mensagens com Ghislaine Maxwell, ex-parceira do financista, atualmente presa também por sexual, e como o escritor Michael Wolff, autor dos livros sobre Donald Trump. De acordo com o comitê, parte desse material aqui, né, sugere que Epstein buscava manter influência sobre personalidades. Em alguns e-mails, chega a afirmar então que o empresário Donald Trump sabia dos crimes. A Casa Branca, por sua vez, acusou os democratas de usarem o caso de forma política. O presidente Trump expulsou Jeffrey do seu clube. Essas histórias são tentativas de má-fé, ou seja, eles ficaram mirando em Trump, né, que tinha relação com esse magnata e tal, e agora aparece o Lula. Eu vou mostrar aqui, a Andréa Saad estava desesperada tentando incriminar o Trump. Antes dessa, ontem à tarde, lá na COP, Andréa Saad lá, que o Trump, Jeffrey Epstein, né, o cara acusado de exploração menor e tal. Aí no final da tarde sai esse e-mail do Lula, né, nesse encontro, por ter, assim, essa ligação, né, que eles tiveram. Jeffrey foi um financista norte-americano acusado de comandar uma rede internacional de exploração de menores. Preso em 2019, aguardava julgamento quando foi encontrado morto em sua cela em Nova York um mês depois. Autoridades consideram a morte como um suicídio, mas as circunstâncias levantam suspeita. Epstein mantinha conexões com políticos, empresários, acadêmicos influentes, o que deu origem a uma série de investigações sobre o alcance de suas relações e envolvimento, né, com figuras públicas em seus crimes, né? O Lula se manifestou aqui, ó, em relação à matéria disponível. O e-mail contato de Lula com o bilionário acusado de sexual esclareceu que essa informação não procede. É lógico que ele vai negar. Mas aqui tem todos os dados. Ó, o Glenn Greenwald, acabou expondo tudo. Expôs absolutamente tudo. Há muito se sabe que Noam Chomsky, aquele que intermediou a ligação de Lula com Epstein,
tinha uma amizade com o Jeffrey. Chomsky admitiu e defendeu essa relação. O que não sabíamos era que quando Chomsky visitou Lula na prisão em 2018, ligou para Epstein para que ele e Lula pudessem conversar. Epstein afirmou isso. Olha o e-mail aqui, ó. O e-mail dele, mandado diretamente. Chom me ligou né, para mim conversar com Lula direto da prisão. Né, tá bem aqui. Aqui é a prova. O Samuel Puncher, Metrópolis, né, o Samuel que vem fazendo, né, também a divulgação. Isso aqui, aqui, ó. Consegui localizar os documentos divulgados pelos democratas no Congresso dos Estados Unidos. A citação a Lula em um e-mail de Jeffrey. No e-mail de 2018, Epstein diz que recebeu ligação de Noam Chomsky, escritor norte-americano, quando visitou Lula na cadeia. Aqui, ó, foi o dia do encontro. Aqui, ó. Guerreiro do povo Isso aqui quando o Lula brasileiro. estava preso. Esse aqui é o tal do Chomsky aqui, que intermediou a ligação entre o Lula e o tal do Epstein. É um escândalo internacional que Lula também agora está no meio. Wonderful experience. Foi uma experiência maravilhosa. It's not every day that one meets one of the Aqui é a prova most do significant. dia que ele esteve. E aí mais fatos foram surgindo, né, meus amigos, né? Olha aqui o pessoal aqui, ó. O Bolsonaro gosta de lacta, mas o Lula prefere garoto. Né? A internet não para, né? Mostrando aí, porque o cara tava ligando, né, tendo contato com o cara que explora. Tem esse tráfico aí intenso, né? E tudo isso aí foi provado lá nos Estados Unidos. O que nos intriga foi a Globo já desesperada ontem. Gente, cara, um dia essas pessoas ainda vão ter que pagar por essas barbaridades. Não é possível. Tanta porcaria que a gente vê esses caras falando. A concessão de uma TV é pública. Eles devem explicações para a sociedade. E eles mentem, colocam pessoas no balacobaco deles para poder tentar fazer de absolutamente tudo para manter esse regime. A Globo, gente, é nefasta demais. O trabalho que se presta essa sujeita aí, cara, Andréa Sadi, é um absurdo. Olha aqui, ó, Lula News preocupada demais com as falácias sobre Trump e Epstein, enquanto deveria lá. Eles fizeram matéria ontem, que o Trump está envolvido, que não sei o quê. E aí depois apareceu o Lula. Para vocês aqui no meu telão, trechos desses e-mails. Como vocês estão vendo, a íntegra ainda só depois dessa medida, se ela for aprovada. O presidente da Câmara então dizendo que isso pode acontecer na semana que vem, mas a gente já teve acesso a alguns desses e-mails. A vítima passou horas na minha casa com ele. Você vai passar também a parte do Trump ou do Lula, André Sadi? Aí não, né? E fica aí tentando manter narrativa e tal. Teria conhecimento do que se passava. Gente, isso é criminoso. É criminoso. É criminoso. Nenhuma notinha não vi na Globo ainda sair a respeito desse escândalo gigantesco com o painho deles. Gente, é uma coisa tão nítida o que está acontecendo. Sabe o que mais nos revolta? Enquanto os nossos deputados, eu sei que tem muitas frentes de batalha, mas eles foram eleitos para isso, não trabalharem em um projeto onde governos sejam proibidos de repassar dinheiro público para emissoras, jornais, rádios, é um descalabro isso. É nisso que tem que trabalhar. A partir do momento que um governo seja proibido de passar dinheiro para uma emissora, acaba essa palhaçada. Acaba. Nós estamos sustentando ela por tabela, nós estamos sustentando a luxúria de Andréa Sadi, para eles ficarem mentindo aqui, criando narrativa 24 horas por dia. Como assim sustentando? Lógico, gente. A partir do momento que você paga imposto, o governo pega e repassa para eles, você está bancando eles, está bancando os artistas, fora essas leis todas. E quanto mais se banca eles, mais eles querem censurar, viu? Que estão passando lá na Câmara, o projeto. Que agora não vai nem precisar do judiciário para poder derrubar informações que forem contrárias ao que eles querem colocar como narrativas. Nossos deputados tinham que estar brigando por isso. Lá na porta do presidente Bolsonaro,
O que adianta falar que apoia, que tá junto, que não sei o quê, eu tô junto com o Bolsonaro, sendo que eu só tô vendo o Hélio Negão lá. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É um absurdo. Porque a gente banca bilhões de reais em publicidade para esses nefastos aqui, para eles ficarem, isso aqui parece uma papagaia. É Bolsonaro, que é como o Trump, o Lula é inocente, o Lula é o melhor, o Lula é o presidente, o Lula nossa, todo mundo ganha dinheiro no Brasil, o Brasil é o pai mais rico do mundo, o Brasil, não sei o quê. Fica ela, Miriam Leitão, Natuza Neri. Eu sei que é chato, mas isso tem que ser falado, né? Tá até o Glenn expondo. Tá até o Glenn Grunwald expondo. Absolutamente tudo. Os petistas já saíram desesperados tentando passar pano. Tá aqui, ó. Lá no passado, né? O petista aqui pergunta: quando é que vai sair a lista de brasileiros famosos na ilha de Epstein? Que ele ficava numa ilha fazendo todas essas barbaridades. Quando vai sair a lista de brasileiros famosos? Aí ontem que saiu, ele já coloca aqui, ó. Nem todo mundo que tá no círculo do Epstein tá no esquema de pedofilia. Ele doava muito dinheiro para universidades, né? Isso dava acesso a vários professores e cientistas. Os caras já saíram passando pano. Aqui o pessoal na internet, pé de moleque, Lula. Aí a gente lembra de um fato que aconteceu, né? Inclusive denunciado pelo Reinaldo Azevedo. Aquele blogueiro lá que virou a casaca, que hoje é mais lulista, porque é lógico, né? É o PSDB. Ele era da ala do PSDB, ele, Vila, Vera Magalhães, precisou ir pro PT. Ele denunciou o menino do MEP, lá em 1980, quando Lula foi preso. Dividiu a cela com João Batista dos Santos, em conversa com um amigo ao dizer que ele não aguentaria ficar sem tchaca-tchaca na buchaca. Tá aqui, ó, o vídeo. Você esteve preso, não é, Cezinha? Estive. Quanto tempo? Há alguns anos. Eu não aguentaria. Não consigo beber sem você. As coisas. Isso aí tudo foi revelado pelo menino do MEP, o próprio Reinaldo Azevedo. Do proletariado. Joãozinho, que Lula citou, é João Batista dos Santos, que segundo Reinaldo Azevedo, hoje é casado, 8 filhos e mora no litoral de São Paulo com uma pensão por ser ex-guerrilheiro. Esse Joãozinho do MEP aí e tal, ele recebe uma pensão de quase 7 mil reais por ser ex-guerrilheiro, ficar tudo junto na mesma cela. Esse relato foi divulgado pela Folha de São Paulo em matéria investigativa de 2009, pela revista Veja e pelo blogueiro Reinaldo Azevedo. Lula continuou. Eu fiquei surpreso com a resistência do menino. Nem vou passar o resto que vocês já sabem, né? Casa caindo aí. Vai ter que precisar muito do Bolsonaro aí para eles poderem manter a narrativa. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Maceta o dedinho no like. Vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco tem mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.